Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical e minha palavra para você é que você possa se sentir estimulado, que você possa continuar a estar estudando as lições da escola bíblica dominical, porque tenho certeza que ela vai trazer para a sua vida edificação, vai trazer para a sua vida conhecimento e vai trazer para a sua vida cada vez mais para você chegar perto do Senhor, né? E quanto mais nós examinamos a palavra dele, mais nós nos aproximamos dele. E a lição que nós vamos estudar nesse domingo, o autor intitulou que a importância da transição numa terra de resistência, organização para mudar a realidade, né? Como você já deve ter lido aí o livro de Neemias e os capítulos especificamente que nós estamos estudando, ele vem falando a respeito realmente de um homem, né? Um homem de Deus, que estava incomodado com o seu povo, que estava naquela cidade em ruínas, né? Por passar por diversas guerras, por momentos difíceis, mas mesmo ali distante, ele estava preocupado e incomodado com o seu povo. E a palavra vai dizer que ele orava constantemente. Mas Neemias não se deteve na oração, né? Como muitas das vezes eu mesmo ou você fala para alguém que assim, ó, eu vou orar por você, né, para que Deus possa te abençoar. Mas Neemias não ficou só na questão da oração, da intercessão diretamente. Neemias se levantou para fazer a obra de fato, né? Ele se incomodou não só, né, em orar, em interceder, mas ele sentiu o desejo de fazer algo mais, né? E nós conhecemos a história, ele deixou lá o conforto da vida que ele tinha, do seu trabalho ali na corte, na casa do rei, servindo na mesa do rei, e com todas aquelas permissões que nós já estudamos, já falamos a respeito, ele vai para reconstruir a cidade do seu povo, a cidade que Deus deu ao seu povo, e ele queria fazer parte dessa reconstrução, né? Mas também nós vamos ver que ao longo do texto, lá no capítulo 3, no capítulo 6, e a partir do capítulo 1, se podemos dizer assim, nós vemos que quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa em prol do reino, sempre vai haver oposições, ou aqueles que tentam se opor àquilo que nós estamos fazendo, por várias por circunstâncias diversas, né? Pode ser por inveja, ou pode ser por incapacidade de não poder fazer, mas ver o outro fazendo, e gerar uma série de sentimentos que não são provenientes de Deus, mas que eu e você nós devemos estar conscientes que isso acontece quando nós estamos militando na obra do reino, né? Pode aparecer alguém tentando desestimular aquilo que você está fazendo, né? E o autor aqui vem dizendo logo na introdução, né, que ele vai fazer uma referência aqui sobre a sabedoria mineira, mas é um provérbio que nós já ouvimos também, ouvimos diversas vezes, diz que quem não trabalha, dá trabalho, né? Então, quando você não está envolvido em alguma situação, quando você não está envolvido em alguma questão, e outro provérbio que ele vai dizer aqui, que mente vazia é a oficina do diabo, está dizendo o seguinte, que quando você não está envolvido em algo que seja realmente relevante, que algo que seja importante, que algo que seja edificante, a sua mente fica dispersa. E em vez de você estar contribuindo com alguma coisa, você pode estar exatamente fazendo ao contrário. E quando nós fazemos algo contrário ao crescimento do reino de Deus, literalmente nós estamos abrindo brecha para que o inimigo atue na nossa vida, né? E ali Neemias não deu essa oportunidade para que o inimigo pudesse entrar em qualquer que seja daquela brecha. E mais importante não, melhor, também muito importante, que nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 3, que ele vai falar que todos os judeus ali, ou melhor, todos os cristãos, os judeus, eles se envolveram naquela obra. E como foi esse envolvimento, né? Ele fez uma convocação, ele não podia fazer tudo sozinho, mesmo as pessoas que estavam com ele. Ele não podia fazer tudo só. Então o que ele fez? Ele distribuiu as tarefas. E mais importante, que cada um na sua área, cada um próximo à sua casa, ou nos arredores da sua casa, ajudaram a reconstruir portas, muros, colocando fechadura nas portas, fechando as brechas dos muros, construindo portões, pavimentando estradas. Então, todos se envolveram na obra. Então, quando você está envolvido, você não tem tempo para a sua cabeça ficar pensando
coisas que não devam, né? Então nós precisamos estar envolvidos no reino. E aí o autor, mais na frente, ele vai dizer que numa aplicação para a vida, dizer que todos nós estamos sujeitos a investidas de opositores por causa do nosso comprometimento com os princípios cristãos, né? Oposição tem aumentado consideravelmente. Como você tem identificado, né, para se prevenir e lidar com isso? Então, estou dizendo que ao longo da nossa vida cristã, nós também vamos sofrer algumas perseguições, tentações, provações. E ele pergunta assim, como é que você pode lidar com isso, né? Como você pode lidar com isso, né? Então, nós podemos lidar com isso de várias maneiras. Mas nós, como cristãos que somos, a nossa esperança está em Deus, nós devemos buscar a Deus, né? Porque a palavra fala que a gente deve buscar a Ele em primeiro lugar, porque muitas coisas vão ser acrescentadas após isso, né? Então, a nossa esperança está em Deus, né? Que a palavra dele mesmo diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, e aqui ele vai abordar, o autor vai abordar isso, e nós sabemos, tudo que nós fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida eclesiástica, no envolvimento com a nossa igreja, ou com a nossa comunidade onde nós moramos, ou com o condomínio onde nós moramos, precisa ser para a glória de Deus, né? Mas como pode ser dessa maneira? Porque nós não podemos ser uma pessoa lá fora da sociedade e uma outra pessoa dentro da nossa igreja ou dentro da nossa comunidade cristã. Então, nós devemos ser um só. Então, tudo que nós venhamos a fazer é para glorificar o nome de Deus, né? E Neemias prova isso aqui lá, quando ele vai fazer essa construção. Por quê? Porque ele não estava fazendo só por uma questão de se sentir bem, ele estava incomodado com aquilo. Mas aquilo servia para glorificar o nome de Deus, porque Deus, aquela cidade, foi Deus que deu ao povo dele. E ele precisava fazer alguma coisa. E ele não podia fazer sozinho, então ele precisava contar com todas as outras pessoas. E nós, como eu falei lá no capítulo 3º, de Neemias, né? Lá no versículo, a partir do versículo 2, ele diz assim: homem de Jericó reconstruíram o trecho seguinte e logo adiante construíram Zucar, filho de Inri. Os filhos de Asenaã construíram a porta do peixe, colocaram as vigas e puseram as folhas na porta no lugar, com ferrolhos e trancas, e aí ele vai fazendo uma descrição de cada trecho, como aquelas pessoas iam fazendo. Mostrando, como eu falei, todos estavam envolvidos naquela obra. Todos estavam envolvidos, né? Todos que queriam ver, mas como nós sabemos, né? Os Tobias e os Sambalates, eles a todo instante tentando dissuadir aqueles que estavam construindo. Isso aí não vai acontecer, vocês estão perdendo o tempo de vocês, né? Quando eles não conseguiram minar a força daqueles que estavam fazendo aquela construção, eles também tentaram minar a força de Neemias. Interessante também que no versículo 5 desse capítulo 3, diz assim, ó: os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a submeter-se aos seus supervisores. Mostrando que nós, quando estamos no reino, não existe maior nem menor. Todos nós devemos nos submeter uns aos outros, porque a palavra fala que nós pertencemos a um corpo e todos fazem parte desse corpo e todos são importantes. O braço não é mais importante que a mão não é mais importante que a perna, a unha não é mais importante que o dedo, e assim por conseguinte, né? Todos nós somos importantes, porque desempenhamos uma função para o reino, né? Então existe a importância, não a importância de ser o melhor, mas a importância de participar da obra de Deus. E aqui nós vemos que aqueles que eram nobres, eles não quiseram participar, não quiseram se submeter, né? Quer dizer, eu não vou me submeter a isso, né? Se puder fazer do meu jeito, eu faço, né? E nós podemos entender também que no reino de Deus as coisas não acontecem do jeito que eu quero, do jeito que você quer, mas elas precisam acontecer do jeito que Deus determina, porque a obra é dele, o reino é dele, a glória é dele, e todas as coisas são por ele e são para ele, né? Então eu preciso fazer a minha parte e você vai fazer a sua parte. Então nós vemos aqui que aquelas pessoas estavam a postos, né? E não evitar esforços, né? Para construir aquilo que lhe dizia respeito. E lá no capítulo 6, também lá de Neemias, ele vai dizer logo no início
do capítulo, no versículo 2, diz assim, ó, Sanbalate e Gesem mandaram dizer, vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície, de onde eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Então, quando você está ocupado no reino, não dê ouvido a outras pessoas, não. Porque vai ter sempre alguém querendo tirar você do foco, né? E nunca é para poder somar, para poder acrescentar. E muitas das vezes, como diz aqui, como mostra aqui no texto que eles queriam fazer mal para Neemias. Primeira coisa, eles queriam tirar ele da frente do trabalho, né? Sabia que ele era um líder, né? Muitas das vezes você é alguém que está liderando um grupo, né? Você é um pai de família, você é um líder, né? Você participa de uma classe na igreja, você também pode ser um líder. Na sua casa você é um líder, no seu trabalho você é um líder. Quando você transmite alguma coisa para alguém e essa pessoa assimila aquilo que você fala, você é um líder e você tem realmente é, é, influência sobre aquela pessoa. Então, quando nós lideramos alguma coisa ou alguém, nós influenciamos, né? Então, mas Neemias não se deixou influenciar pelo mal, porque se ele se deixasse influenciar, automaticamente todas as pessoas que estavam ali juntamente com ele seriam influenciadas. Mas ele ficou firme, não deu ouvidos, né, àqueles homens. E lá no versículo 4 vai dizer que eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Jeremias, eu estou ocupado, eu não vou descer para encontrar com vocês. Então, quando nós estamos no reino, quando nós estamos ocupados no reino, nós não podemos deixar o que estamos fazendo para dar ouvido àquelas pessoas que não têm nada a ver com o reino. A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás, né? Se você não viveu essa vida do interior, quem conhece sabe que quando alguém está arando a terra, principalmente com a junta de bois, né? Se você olha um pouco para o lado, o boi vai ele vai andar em direções tortuosas, então não vai arar a terra como deveria fazer naquelas fileiras certinho para depois ele vir fazer a plantação. Então, quem põe a mão no arado, ou seja, quem está trabalhando no reino, não pode dar ouvido às conversas laterais, às coisas que realmente... e quem é lá, quem é o pastor da sua igreja? Ou quem é o seu líder? Quem lá... E se eu fosse você? Então, quando a gente começa a dar ouvido a essas coisas, com certeza o reino vai ter problema, ou melhor dizendo, a igreja, né, a igreja instituição, a igreja corpo de Cristo, vai ter problema porque você faz parte desse corpo, você faz parte desse reino. E quando você se envolve de uma maneira que não seja adequada, você vai trazer problema para você e para aqueles que estão também à sua volta. E ele continua dizendo aqui no versículo 7, e que nomeei profetas em Jerusalém para proclamarem a respeito, e há um rei de Judá. Essas coisas chegaram ao ouvido do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Ou seja, eles estavam tentando implantar uma fofoca, né? Dizendo, o rei chegou ao ouvido do rei, vem para cá para conversar para a gente tirar a situação limpa. Ou seja, pessoas querendo tirar você do foco, querendo te dar uma carteirada que não tem nada a ver, né? Aí você desce para conversar e aí você já perdeu o foco daquilo que estava fazendo e com certeza o final não vai ser um final bom ou um final agradável. E lá no versículo 11, ele diz assim, mas eu respondi, deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Ou seja, ele não era um sacerdote, Neemias não era um profeta, não cabia a ele estar ali. Então, de várias maneiras estavam tentando minar a resistência de Neemias, tentar fazer com que ele tomasse uma posição que não era dele, que ele se colocasse numa situação que não lhe competia, né? Então, isso serve para cada um de nós, né? Você faça aquilo que lhe compete. Não vá além daquilo que não te compete. Por quê? Porque você vai estar fazendo alguma coisa que é determinação de outro e você pode causar problema para o outro e para você também. Mesmo que você saiba fazer. Então, a tarefa que você recebeu, a incumbência que você tem, execute você. Deixe que o outro execute a tarefa do outro. Nós podemos auxiliar assim quando nos pedem auxílio, mas não convém que você interfira na tarefa do outro, que você pode causar problema para o outro e para você também, né? E ele aqui continua dizendo, lá no versículo 12, percebi que Deus não era quem enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado, né? Então, muitas vezes, porque muitas vezes alguns emissários que dizem que é da parte de Deus, né? Hoje nós ouvimos muito isso, não tem nada contra os irmãos
é, que, que entendem dessa maneira ou que realmente se colocam dessa maneira, mas nós já vemos muitas pessoas dizem, né? Ó, Deus mandou dizer. Então, toma cuidado, né? Porque você pode conversar com Deus e saber exatamente o que Deus tem para dizer para você. Você não precisa de intermediário para poder transmitir a mensagem por Deus. Porque a palavra de Deus fala que o véu do tempo rasgou de cima a baixo. Aquilo que nos separava já não nos separa mais. Ou seja, você pode ir diretamente ao Senhor. Ele pode falar com você e você pode falar com Ele. E você vai ouvir a voz dele. Né? Eu não estou dizendo que os profetas hoje ainda não são usados. Com certeza são. Mas você é um sacerdote. Você é algo que você pode entrar na presença de Deus, falar com Ele, que Ele vai falar também com você. Então toma cuidado com que você, com o que querem te dizer, que muitas das vezes não é da parte de Deus. No versículo 3 diz aqui, ó, e eles o subornaram para me aterrorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse para que tivesse motivo pelo qual me pudesse difamar e desacreditar. Nossa, olha só. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas, muitos se aproximam porque não querem, não estão querendo ajudar, mas eles estão querendo fazer com que você escorregue, que você caia, que você realmente fique desacreditado, né? Porque nós sabemos, a palavra fala que o diabo, que é o nosso adversário, ele está em nosso derredor buscando a quem possa, ou seja, uma brecha. Se você der uma brecha, pronto, né? E a Bíblia fala assim, ó, ai daquele por onde entrar o escândalo. Ou seja, que você, quando nós caímos, muitas das vezes você vai derrubar alguém juntamente com você, né? Mas o importante é que nós não devemos permitir que isso aconteça. A Bíblia nos adverte também que nós temos um advogado. Se isso acontecer, ele vai nos ajudar a levantar. Mas é muito ruim, né? Quando você toma uma queda, que você se machuca, dificilmente você vai se recuperar totalmente daquela queda, né? Não fica com a dorzinha aqui, fica com a sequela ali, então é muito ruim. Então, o ideal é que a gente não dê ouvido àqueles que não têm nada a ver com o reino, que não fazem parte do reino, para que a gente não possa realmente se desviar do foco, né? E o mais importante, como diz aqui, e nós pecarmos contra Deus. Diz aqui, o autor vai dizer aqui que é importante que aprendemos que quando sabemos o que cada um deve fazer, fica mais fácil delegar tarefas e responsabilidades. Ou seja, na nossa casa, na empresa, na igreja, né? Tenha clara visão da missão que tem dado a você. A sua família, né? A sua igreja, e nós como cristãos precisamos saber que nós somos servos do Senhor, que nós estamos aqui para servir. E lá em Coríntios, né? Em Coríntios no capítulo 12, Paulo vai dizer, né? Fazendo aqui um paralelo do que Neemias estava fazendo, né? Paulo vai falar sobre a unidade dos membros do corpo, né? Que ele vai dizer o seguinte: porque assim como um corpo é uma só unidade e tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Ou seja, nós precisamos trabalhar essa unidade, né? Não podemos puxar. Se eu fizer e der certo, está certo para o reino. Mas se eu fizer e dar errado, está errado para o reino. Então, se eu faço parte do reino, se você faz parte do reino, tudo aquilo que eu consigo acertar é bom para o reino, é bom para você, é bom para mim. Mas tudo aquilo que faz parte do reino, se eu errar, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você e vai ser ruim para o reino. Por isso que Paulo fala que todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, por um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, nós queremos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, não existe outro, né? Não existe outro. Nós vimos que as pessoas hoje, né, de muitos evangelhos são pregados aí, de uma série de coisas de vários corpos, de várias crenças, né, falando de vários cristos, que não é esse Cristo da Escritura, né, que levam a você, que nos levam ou levam alguns a errar. Ele diz aqui, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão, porque não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo, né?
Até porque vai falar que se um membro for tirado do corpo, ele fora do corpo, ele vai morrer. A palavra fala que uma brasa, se ela é retirada do braseiro, ela esfria, ela vai se apagar, né? Por mais que esse corpo ele esteja com alguma dificuldade, mas se ele estiver ligado, como diz a palavra, pelas juntas e medulas, nós vamos se manter vivos, aquecidos, né? A sua experiência de vida vai me ajudar e a minha experiência de vida vai ajudar você, e nós vamos então fazendo esse intercâmbio de conhecimento e vamos crescendo, né? Ele diz aqui na aplicação para a vida, diz que Neemias nos ensina que ser organizado e ter tarefas específicas nos ajuda a ter foco, evitando desperdício, procrastinação, ou seja, retardar o que você tem feito para manter o foco no ministério. Ou seja, aquilo, a palavra de Deus fala que é tudo que vier às suas mãos, faças conforme as tuas forças, porque o lugar para onde você vai não tem obra. Ou seja, o que nós podemos fazer hoje, é aqui, né? Porque um dia nós vamos deixar esse corpo, vamos deixar essa vida, e lá nós não vamos fazer mais essa obra. Então, o tempo que nós temos aqui se chama hoje, é agora, né? Nós precisamos o quê? Fazer com que o reino cresça, né? Para que o evangelho de Jesus possa continuar sendo pregado, ser alcançado, mas os inimigos aí estão tentando nos dissuadir disso. Então fique firme, né? A palavra diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na fé, né? Então nós devemos acreditar que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé, que Ele que controla todo o nosso ser, que nós depositamos a nossa confiança nele. Seja nos tempos bons, a nossa confiança está em Cristo. O tempo está ruim, a nossa confiança está em Cristo, né? Nós vemos lá que Jesus estava no barco, o barco estava balançando, né? O tempo não estava bom, estava ruim, mas Jesus estava no barco, né? Estava no barco e Jesus estava tranquilo. Então Jesus está sempre tranquilo em relação a nós. Por quê? Porque Ele está na nossa vida, né? Se um momento mais agitado na nossa vida, lembre-se, Ele está com você, Ele está na sua vida. Aí Paulo aqui continua dizendo, né? Mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem só o mesmo membro, onde estaria o corpo? Então é o seguinte, aquilo que eu falei, a cada um tem uma função no corpo, né? Então execute a sua função, né? Com amor, com carinho, com presteza, sabendo que nós fazemos parte do mesmo corpo e as pessoas precisam ser alcançadas pelo esse amor de Deus. Mas ele fala aqui que precisa de organização, precisa de participação, precisa de conhecimento, né? Nós não podemos falar daquilo que não temos, que não conhecemos, né? Mas Paulo vai dizer aqui que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os discípulos falaram: não podemos, não podemos. Ouvimos falar de Cristo, não podemos. Então, se você quer que as outras pessoas conheçam a Cristo, conheça mais, cada dia conheça mais o Senhor. E para que você possa anunciar esse evangelho, para que as pessoas possam ser alcançadas. Que no momento de dificuldade, assim como aconteceu com Neemias, reconstruindo a cidade, reconstruindo os muros, as portas, as estradas, os ferrolhos das fechaduras e tudo isso, você não venha desanimar e o inimigo não venha tirar de você o foco, né? E ele vai dizer aqui, ó, Paulo continua dizendo, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Então, quer dizer, a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, se a gente alguma coisa faz dar certo no reino, é para a glória de Deus. Mas se der errado, então as pessoas vão ser decepcionadas e você vai ser decepcionado. E o reino não é glorificado, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja de Deus designou uns principalmente para apóstolos, vai dizendo apóstolo, profeta, ou seja, cada um tem a sua função específica. Eu falei anteriormente, não usurpe a função do outro, né? Ou não fica aborrecido porque o outro faz daquela maneira, ou que você achou que deveria ser aquilo. Então, tudo que vier à tua mão, faça conforme as suas forças, como diz a palavra, que lugar para onde nós vamos, não vai ter tempo para fazer mais nada, né? O tempo aqui é esse, aqui é hoje, né? E lá, quando nós estivermos na glória, é só para louvar e glorificar o nome de Deus. E para concluir, o autor aqui vai nos diz o seguinte aqui na conclusão.
Em nossos dias, as pessoas estão profundamente conscientes de seus direitos e pouco conscientes dos seus deveres. Na verdade, isso mesmo, né? É quem quer muito, né? Precisa fazer muito. Mas hoje nós vemos que as pessoas querem muito, mas querem fazer muito, muito pouco, né? Por estarem conscientes de seus direitos, elas se sentem no direito de trazer muitas queixas, mas nem sempre se sente responsável pela solução dos problemas. Então, criticar é muito fácil, fazer é difícil, né? Então, não seja só um crítico, né? Mas seja também um construtor, né? Não fique sentado, né? Não fique sentado no caminho daqueles que estão trabalhando, mas se levante, né? Pegue lá uma ferramenta, né? Aquela que Deus te deu, ferramenta do conhecimento, ferramenta da habilidade, ferramenta do amor, da oração, né? De disseminação da palavra, da intercessão, a ferramenta que Deus te deu, pega ela, não fica sentado, né? E vai fazer com que o reino possa crescer, para que muitos possam ser alcançados. E diz assim, como membro do corpo de Cristo, essas pessoas precisam de orientação para se inserirem no contexto da construção do reino de Deus. Para tanto, faz necessário um plano de organização, né? Na vida militar, aqueles que foram militar, né? Eu fui um bom período, não se prepara para a guerra quando a guerra chega. Nós se preparamos todo dia, né, para que, se houver uma guerra, nós estejamos preparados. E nós vivemos num mundo em que estamos guerreando contra o inimigo das nossas vidas. E quando é que nós devemos nos preparar? Quando ele bater a nossa porta? Não. Todos os dias nós devemos nos preparar, para que nós não sejamos surpreendidos, né? Aquilo que eu falei, a Bíblia fala, olha, aquele que está em pé, toma cuidado, para que não caia, né? Por quê? Porque ele está tentando nos derrubar, né? E se nós dermos oportunidade, isso vai acontecer, né? E o autor aqui diz que não importa onde você atue no corpo de Cristo, não importa em que posição você esteja na sua família, não importa a função que você ocupe na sua empresa ou comunidade, existe algo que você pode fazer. Porém, para fazer alguma coisa, você precisa aprender a fazer e delegar a responsabilidade. Como eu falei, você não pode fazer tudo sozinho. Eu não posso fazer tudo sozinho, né? Não, é só eu que sei fazer. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não faço. Então, faça aquilo que lhe compete e permita que os outros também façam alguma coisa. Delegue, divida, né? Para que fique suave, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus disse assim, ó, tomai sobre si o meu jugo, né? Que eu sou manso de coração, né? Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ou seja, embora tenha um peso para fazer as coisas, mas nós vamos fazer com facilidade, porque Jesus está no controle, Ele está nos ajudando, né? Ele está fazendo com que nós possamos ir além, né? Ele diz então que você possa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus no Calvário para resgatá-lo, dando-lhe o melhor. Então nós precisamos dar o nosso melhor para Cristo, né? Porque Ele, cada dia, Ele dá o melhor para cada um de nós, né? Que Deus possa assim nos abençoar a sua vida e que você possa ter um domingo e uma semana abençoada. Graça e paz.